Então, 2 de Crónicas, capítulo 20, e deixem-me tentar contextualizar alguma coisa. Então, havia o povo de Deus, eles foram cercados, ou seja, é um ambiente bélico, é um ambiente de guerra. Então, o povo de Deus estava cercado por vários inimigos, e o rei daquela altura, do povo de Judá, estava cercado, e o rei, a palavra diz uma coisa interessante, e eu gostava que prestasse atenção a isto. Diz que aquele homem, o rei, que era um homem de Deus, diz que ele sentiu muito medo. Ou seja, o medo é uma emoção que o Evangelho não apaga em nós. Não há problema nós termos medo. Há problema sermos medrosos. Isso é outra coisa. Mas num momento mais complicado, quando chega uma notícia que nós não estamos à espera, quando nós nos sentimos cercados pelas circunstâncias, que nós não temos uma resposta imediata, pode existir em nós o medo. Nós não podemos ser medrosos, ou seja, nós não podemos estar constantemente com medo. Mas quando nós recebemos algumas notícias, existe medo em nós. E a palavra não esconde isso. Este rei sentiu medo. E então o que é que ele faz? Ele reúne o povo todo e ele faz uma oração grande, mas uma oração sincera. Ou seja, é possível nós estarmos com medo e ainda assim orarmos confiantes em Deus. E a certa altura, durante essa oração, ele diz assim, no versículo 6, diz: exclamou. Ele está a orar a Deus e ele exclama: ó Yahweh, Senhor Deus dos nossos pais, não és tu o Deus que habitas soberano sobre os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Vejam esta confiança. Ele diz: eu estou cercado pelos inimigos, mas não há quem te possa resistir, porque eu sirvo um Deus que reina sobre todos e todas as circunstâncias. No versículo 12, ele termina esta parte da oração e ele diz assim: eis que não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Ele reconhece que ele não sabe o que é que ele há de fazer. Ele chega a um ponto da vida dele que ele diz: eu não sei o que é que eu hei de fazer, mas uma coisa eu sei, os nossos olhos, ele não fala só apenas dele, ele diz: os nossos olhos estão voltados para ti. E eu tenho 3 pontos que eu gostava de partilhar convosco sobre esta atitude de Josafá. O primeiro é quando nós nos encontramos cercados pelas circunstâncias. Quando nós estamos cercados por circunstâncias que nos ultrapassam, como que se nos afogam, esta ideia de nós estarmos cercados pelas circunstâncias deve fazer com que nós tenhamos orações sinceras. Orações dependentes de Deus. Orações onde nós entendemos que as orações não vêm de um lugar de uma certeza absoluta. Orações que vêm de um lugar de medo, de um lugar de reconhecimento que as coisas não estão bem à nossa volta, mas ainda assim uma oração sincera. Nós podemos ver o estilo de orações, por exemplo, de Moisés. Moisés orou de uma forma assertiva. Ele disse: Deus, mostra-me a tua glória. Josué orou: dá-me, Deus, aquela montanha. Jabez orou: alarga as minhas tendas. Ezequias orou: dá-me mais anos de vida. E o próprio Cristo, ele orou: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas nem todas as orações são vindas de um lugar de clareza ou de certezas. Existem orações que são apenas um grande eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos como igreja estão voltados para ti. Nós vemos que nós estamos cercados de tantas coisas, mas os nossos olhos estão virados para ti. Nós estamos cercados por uma sociedade que em algumas coisas é contrária àquilo que a palavra diz. Mas ainda assim os nossos olhos estão virados para Ele. Nós estamos numa sociedade de inversão de valores. E ainda assim os nossos olhos, como igreja, estão virados e voltados para Ele.
Nós estamos num mundo e numa sociedade de idolatria política, de uma máfia, ouça isto, uma máfia religiosa, porque existe isso, que deturpa e vende a fé, usa-se da fé. Nós estamos cercados de mercenários da fé, numa ideia de uma barganha, de um negócio com Deus. Eu dou algo porque eu vou receber de Deus, mas ainda assim, o que nós podemos fazer como igreja é o quê? É voltar os nossos olhos para quem? Para a sociedade? Não. Para o governo? Não. Uns para com os outros? Não. Os nossos olhos devem estar voltados para quem? Para Deus. Então, quando nós somos cercados pelas circunstâncias, que nós possamos aprender como igreja em conjunto, a que o nosso olhar esteja focado nele. A nossa oração deve ser essa. Senhor, numa sociedade onde nós não nos entendemos, numa sociedade onde existem guerras, onde existe toda uma comoção à volta de uma série de coisas, Senhor, nós como igreja, ouçam, eu estou a pregar para esta igreja, para a nossa igreja. A nossa igreja deve ter constantemente os nossos olhos voltados não para o nosso conforto, não para aquilo que nos é imediato, mas os nossos olhos devem estar virados para Ele, voltados para Ele. E a nossa oração, ouça com atenção isto, a nossa oração é como o Wi-Fi. Sabe o que é o Wi-Fi? Eu acho que até os irmãos mais velhos que nós tínhamos aqui, eu não vou, mais velhos não, mais experientes, sabem o que é o Wi-Fi? Podem se esquecer da password muitas vezes, e tem que ir lá ao net relembrar, não há problema. Mas o Wi-Fi, a nossa oração é como o Wi-Fi. Ouçam, a minha oração é como um Wi-Fi que conecta o meu agora ao meu futuro. Eu, quando oro, não oro só relativamente àquilo que eu estou a passar hoje. Eu oro para que o meu hoje se conecte com o meu amanhã. A oração é como o Wi-Fi, e ouça com atenção isto. A oração como um bom Wi-Fi que tem uma password, eu não partilho a password do meu Wi-Fi lá em casa com toda a gente. Eu tenho que proteger a minha palavra-chave. E a nossa oração, nós às vezes temos que proteger a nossa oração. Porque há pessoas que se ouviram, ouçam isto, há pessoas que se ouvirem as nossas orações mais íntimas, vão achar que nós somos loucos. Vão pensar assim, esta pessoa não está bem a perceber a situação. Como por exemplo a nossa de hoje estava a partilhar. Se alguém ouvisse as orações dela, antes dela ir para a Índia, ou quando ela estava lá na Índia, por exemplo, Senhor, ajuda-me a mudar o mindset desta nação, uma pessoa de cada vez. As pessoas dizem, calma com essa tua fé louca. Eu, por exemplo, eu tenho orações muito loucas. Sabe, o John Wesley disse assim, Senhor, dá-me 100 homens, sem medo, que temam a Deus, e que o procurem e que o busquem. Vou parafrasear. Dá-me 100 homens, que não temam nada, sem ser temer pecado, que amem a Deus, e eu vou abalar os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus no mundo. Oh, que oração ambiciosa! Eu imagino as pessoas a dizer assim, John Wesley, com 100 pessoas tu queres mudar o mundo? Talvez por causa disso é que nós estamos a falar deste homem, John Wesley. Então as minhas orações é, Senhor, lá na Jubileu, nós nem precisamos de 100. Nós nem queremos mudar o mundo inteiro. Nós somos mais humildes. Senhor, dá-nos 10 homens e 10 mulheres comprometidas com o Evangelho. Quem sabe? Nós não podemos mudar Setúbal. Então imaginem o que é nós orarmos de tal forma que é, eu estou cercado pelas circunstâncias, mas as circunstâncias não definem a minha oração. As circunstâncias só ampliam a minha oração e a minha confiança em Deus. Número 2, e isto é um descanso. Vejam se isto é interessante. Eu posso estar cercado pelas circunstâncias, os meus inimigos podem me cercar, mas Deus cerca os meus inimigos. As circunstâncias podem me cercar, mas o meu Deus é Deus o suficiente para cercar as circunstâncias. Eu não nego a realidade, mas ouçam, há verdades mais verdadeiras do que outras verdades. Se é verdade que às vezes as circunstâncias nos cercam, sim ou não? Sim.
É verdade ou não é verdade que as coisas às vezes são difíceis? Sim ou não? Sim. Mas há uma verdade que ainda é mais verdade. É que Deus cerca-nos a toda a hora, a todo momento, em todo lugar, em toda a circunstância. Mesmo se eu, quando eu estou triste, Ele é a minha força. Quando eu estou fraco, Ele torna-se a minha força. A força do Senhor é a nossa alegria, não é a minha força. É a minha confiança que o Senhor continua forte e é a minha alegria. E a alegria não tem a ver com o exteriorizar de um sorriso e de um riso. Eu posso estar alegre no meu coração e ainda assim caírem lágrimas do meu rosto, mas haver a convicção de que Deus, Ele não está distraído. Então aqueles de nós que estamos cercados pelas circunstâncias, lembre-se que nós estamos cercados por Deus também. Por isso o versículo 13 diz assim: e todo o Judá, enquanto este homem orava, vejam como é que é uma igreja. Isto é uma simbologia do que é a igreja. Há um homem que ora, o rei está a orar e o povo todo está a participar daquela oração. Porque diz, e todo o Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, eles todos estavam num espírito de petição a Deus. Então, quando todos estão em uníssono, quando uma igreja está num só sentimento, com um só coração, sabe o que acontece? O versículo 14 materializa-se. Igreja do Jubilo, nós queremos que Deus faça, não é que Deus faça, que Deus continue a fazer coisas incríveis no nosso meio. Sim ou não? Então é quando nós estivermos em uníssono. O versículo 14 torna-se existência, que é: então veio o Espírito do Senhor. É coisa maravilhosa. E falou o profeta: prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Porquanto essa luta não é vossa, mas Deus. Eu gosto que nas circunstâncias existe sempre um mas Deus. Veio o relatório do médico, mas Deus. Veio aquela conta que nós não conseguimos pagar, aquela coisa que nós não estávamos à espera, aquele filho que não volta para a igreja, mas Deus. Aquela circunstância que nos cerca e nos assusta, mas Deus. Só isto poderia ser a pregação hoje, mas Deus. Deus batalha por vós. Tu podias estar num hospital hoje, mas Deus. Tu podias estar morto, mas Deus. Tu podias estar preso, mas Deus. Tu podias estar vazio, sem sentido, mas Deus. Tu podias estar em vergonha, em derrota, em tristeza, mas Deus. Tu podias estar a caminho do inferno, mas Deus fez alguma coisa. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele está em ti. Deus, Ele é por ti. E esse é o maior alívio que pode existir na vida de alguém, é saber o propósito pelo qual nasceu. Eu sei que Deus, Ele mora em mim. Ele é por mim. Então, quando nós estamos cercados por Deus, o que é que nós fazemos? Nós vamos à nossa playlist. Nós vamos à nossa lista de músicas preferidas. É muito interessante. Eu estou cercado pelas circunstâncias, as coisas estão muito confusas. Parece que com a família, com o casamento, com os filhos, com as finanças, com a minha saúde emocional, física, eu estou desanimado e estou deprimido. O que é que Deus diz? Deus diz: olha, porquê que tu não vais lá à tua playlist? Porquê que tu não vais lá puxar uma música de louvor que tu gostas? Para entrares na minha presença e nós conversarmos os dois. Eu estou cercado, eu vou à minha playlist. Eu começo a ir buscar aquele louvor. Estes dias eu estava a ouvir um CD
do ano 2000. É muito tempo. Quando nós, sabem, o ano 2000, quando nós pensamos que o mundo ia acabar. Quem é do ano 2000? Sabe? Eu estava a ouvir um CD que era da Jubileu. E eu estava a ouvir. E eu estava, uau! Muito bem produzido. As vozes, os instrumentos, as músicas. Ouvi aquela música. Declara a tua glória. Declara. Essas estrofas nós podíamos cantar tipo, a semana toda, sempre. Declara. Sempre começa a acabar a música. Mas, e eu estava a pensar assim, depois há uma das músicas que termina e ouve-se um aplauso. Irmão, um aplausozão. E eu pensei assim, a igreja devia estar cheia. A igreja devia estar packed. E eu pensei assim, é as minhas orações loucas. Quem sabe? Quem sabe se Deus não tem um plano maravilhoso de nos voltar. Pois não é encher a igreja para nós mostrarmos a igreja cheia. Isso é meninice, é infantilidade. Quando nós dizemos que nós ansiamos, é porque quanto mais pessoas aqui estiverem, é porque há mais pessoas que ouviram falar de Cristo, ou se reconciliaram com Ele, ou então estão a conhecê-lo pela primeira vez, e esse é o nosso anseio. E eu lembro-me de pensar, quem sabe nós podemos voltar a fazer isso? Quem sabe? Então há coisas que a música parece que desbloqueia em nós. E por isso é que no versículo 21 diz assim, então o que é que Josafá fez? Ele chorou, ficou a chorar, estou muito deprimido, ninguém me liga, eu estou muito... Não. Ele foi arranjar um negócio para foi tentar estabelecer alianças estratégicas com outros povos. Não. A palavra diz assim, então, no versículo 21, ordenou cantores para o Senhor. Quando a igreja está cercada nas suas circunstâncias, sabe o que a igreja deve fazer? Ordenar cantores para o Senhor, que marchando na frente do exército, louvassem a sua majestade santa, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Então sempre que há uma batalha, Igreja Jubileu, Igreja do Senhor, sempre que há uma batalha, sabe o que é que vai à frente? Não é as nossas estratégias, os nossos planos de fazer com que a igreja... Não, isso tudo é incrível. E mudar a estética e fazer um plano. Não, isso tudo é incrível. Mas o que a palavra diz que era à frente ia o louvor e a adoração. Que é, nós não sabemos o que fazer, nós cantamos para Ele. E eu sei mais ou menos o que fazer, eu canto para Ele. Nós temos que entender que a adoração provocou Deus a aparecer e a dar-lhes a vitória. A adoração chamou a atenção de Deus. Ouçam esta frase. E se estivéssemos a uma música de distância do nosso milagre? Se nós estivéssemos a uma música de distância da mudança da nossa vida. Que quando nós adoramos a Deus, nós adoramos com sinceridade. E nós dizemos, sim, verdadeiramente, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Quando nós cantamos isso, eu vou pedir só que chama Filipe, nós vamos só cantar a estrofe desta música e terminamos. Se a adoração chama a atenção de Deus, e isto não é apenas Antigo Testamento, porque o Novo Testamento diz que Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Então é como se Deus estivesse na expectativa, à procura de quem o adora. E quando Ele encontra, parece que... Você sabe quando nós gostamos de alguém e os elogios dessa pessoa fazem-nos... nós acharmos que nós somos melhores do que aquilo que nós somos na verdade. Eu, por exemplo, um destes dias... Isto está online, não está? Pronto, então vamos fazer assim, vamos fingir que eu não disse eu. Imaginem alguém que foi jogar a bola. Eu vou dizer, eu fui jogar a bola. E estava lá um indivíduo que eu gosto de jogar a bola. Eu jogo mais ou menos.
não sou nenhum chipenda, mas faço a minha parte. Contribuo. Eu fui jogar a bola. E estava lá um indivíduo, Júnior. Ele não jogava grande coisa. Só que a esposa dele dizia assim: vai, meu amor. Vai, meu amor. Quando marcares vejam só a fé. Quando marcares um gol, dedica-me o gol. Ela já está a acreditar que o homem vai marcar. Ou seja, ela já assumiu que ele vai marcar o gol e no final para dedicar o gol. Ou seja, ele não jogava mesmo. Era assim. Ele tinha 2 pés esquerdos e ele não era esquerdo. Era muito mau ele a jogar. Só que quando ela o elogiava, e diz: vai, meu amor, por tu, papapá, ele até puxava as meias para cima. Não dava para arregaçar as mangas. E agora é que eles vão ver. Ele ligava. E ele jogava mal lá mesmo. Mas a ideia era ele ficava cheio daquele ímpeto. A minha mulher acredita em mim. Sabe que quando eu vejo esta conexão do louvor e a adoração ao Espírito de Deus se mover e dar vitória, eu vejo alguma coisa assim. Deus vê os seus filhos a gabarem a força de Deus. A dizer assim: tu és o Deus que reina sobre tudo. O que é esta enfermidade para ti? Tu és o Deus que construíste tudo. Tu criaste todas as coisas. O que é esta dificuldade para ti? E eu quase que vejo Deus a arregaçar as mangas e a dizer assim: agora é que as pessoas vão ver. Não é porque tu és grande coisa, mas é por causa do meu bom nome. Então, enquanto nós adoramos a Deus, lembre-se disto: a adoração provocou Deus a aparecer e a dar-lhe vitória. E o meu último ponto é este: nós não só estamos cercados pelas circunstâncias, nós estamos cercados por Deus e nós estamos cercados de testemunhas. Coisa maravilhosa. Na sexta-feira, aqueles que não têm vindo na sexta-feira, ouçam, estão a perder tempos muito bons na presença de Deus. Mas são tempos gostosos mesmo. E nesta sexta-feira, nós estávamos a orar e alguém, eu percebi que houve uma irmã nossa e outros irmãos a rodearam quando nós estávamos a orar uns pelos outros. E houve ali um choro, e houve ali um derramar sincero em relação a oração é muito sincera. E a igreja também é isto: é que nós, nas nossas aflições, nós podemos contar uns com os outros. E então eu lembro-me que eu cheguei perto, estavam-se a abraçar os irmãos e a orar por essa nossa querida irmã. Eu fui tão abençoado que eu não estava a orar por ninguém, e eu cheguei lá perto daquele grupo e estava uma irmã a falar em línguas e estava outra irmã a orar. Ou seja, havia ali o assumir daquele problema como se fosse o problema de toda a gente que estava ali. Nós estamos cercados de testemunhas. O versículo 29 diz assim: o temor de Deus veio sobre todas as nações. Ou seja, Deus deu a vitória ao povo de Deus e toda a gente percebeu que o povo de Deus foi vitorioso. E por causa disso, o temor de Deus veio sobre todas as nações. Quando souberam, tão bom, quando souberam como Yahweh havia guerreado contra os inimigos de Israel. As nossas vitórias são um ato de promoção a Deus. Não é a nós, é a Deus. E como dizem em Hebreus 12:1, e eu estou a terminar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nas nossas dificuldades, nós fazemos isto. 1 Timóteo 1:17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória, para todo o sempre. Nas nossas dificuldades nós dizemos amém. Nós sabemos com quem é que nós podemos contar. Gostamos de vos convidar a ficar os pés juntos.
cercados pelas circunstâncias, mas cercados por Deus e cercados por uma nuvem de testemunhas. Pessoas que não só estão à nossa volta, mas que têm uma ardente expectativa de ver o mover e a revelação dos filhos de Deus. E eu gostava de tirar um tempo para nós agora adorarmos a Deus. Enquanto a Filipa nos dirige, eu gostava que nós, ao cantarmos para Ele, tenhamos esta noção. Quem sabe este meu louvor, esta minha forma sincera de adorar a Deus, poderá desbloquear alguma coisa na minha vida. O poder do louvor e da adoração. Podemos fazer isso? Vamos fechar os nossos olhos. Vou convidar a Filipa, ela vai nos dirigir. E vamos entregar esta música como uma oração cantada a Deus.